Você deve ter reparado que o mercado de ações está se tornando cada vez mais um assunto popular. O que antes parecia restrito a um pequeno grupo de empresários e alguns investidores, hoje é tema de diversos programas de TV, canais de YouTube e por aí vai. Mas com a popularização vem as dúvidas, e uma das maiores para quem quer começar a investir é o que são ações. Fica até o fim do vídeo que eu vou explicar tudo isso. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Nos últimos anos, vimos uma queda acentuada da taxa Selic, que em termos gerais regula a taxa de juros no Brasil e, consequentemente, afeta a rentabilidade de investimentos em renda fixa. Trocando em miúdos, sabe aquele dinheiro que você deixa na poupança, parado, esperando que ele cresça ao longo dos anos? Pois bem, com uma taxa baixa de Selic, esse dinheiro cresce cada vez menos. E se considerarmos a inflação, você pode inclusive perder poder de compra deixando seu dinheiro parado dessa forma. Em virtude desse cenário, o investimento em ações atrai cada vez mais brasileiros para a Bolsa de Valores. O número de investidores pessoa física operando nesse mercado, mesmo diante da pandemia da Covid-19, passou dos 3 milhões. E o volume financeiro negociado foi de mais de 6,4 trilhões de reais em 2020. E para quem quer entender esse mercado agora, as coisas podem ser ou parecer bem confusas. Por isso, a gente criou o quadro Manual Básico da Economia. Nosso objetivo é explicar de forma clara para você, seus amigos e familiares, para que possam entender um pouco melhor conceitos fundamentais de economia e finanças, que são essenciais para compreender as notícias, discussões políticas e até mesmo ajudar você a controlar melhor a sua vida financeira. E se essa for sua primeira vez aqui no Manual do Brasil, aproveita para dar uma olhada nos nossos conteúdos. Eu aposto que nossos vídeos sobre política, economia e atualidades podem ajudar você a compreender melhor a sua realidade. Não deixe de conferir nossas playlists e, para não correr o risco de perder os vídeos que vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Antes de entrar diretamente no tema, é importante deixar claro que o intuito aqui é informativo e educacional. A gente não tem qualquer pretensão de indicar qual é a melhor ação para investir, nem influenciar você nas suas escolhas. A gente está aqui para trazer conhecimento que vai facilitar seu entendimento desse mercado, principalmente se você nunca pesquisou sobre isso antes. Se você realmente quer investir em ações, é importante buscar alguém que conheça e uma instituição financeira que você confie. Agora vamos ao assunto em si do vídeo de hoje. Direto ao ponto. Ações são títulos que representam uma fração do valor das companhias ou sociedades anônimas. Ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma empresa. Você pode comprar esse pedaço e, se a empresa crescer, se valorizar, o seu pedaço valoriza junto. E se quiser, pode depois vender esse pedaço para outra pessoa com o preço maior. Por fim, essas ações ainda permitem ganhar parte dos dividendos, ou seja, do lucro dessas empresas. Uma ação ainda hoje é chamada também de papéis, pois lá antigamente, quando começa essa prática de vender ações das empresas, esses documentos eram assim mesmo, físicos, assinados, protocolados e passados de pessoa para pessoa quando eram vendidos, como se fosse um mini contrato. Hoje, claro, tudo isso é feito de forma digital e não existe mais a necessidade de nenhum papel físico. Mas até aí eu acredito que tudo bem. Mas o que mais você ganha ao comprar uma parte de uma empresa? Bem, aí depende do tipo de ação que você compra. As mais comuns são as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que garantem a quem investiu o direito a voto e a participação nas decisões da companhia. Desse modo, os grandes acionistas com grandes quantidades de ações ordinárias ou acionistas mais ativistas conseguem influenciar diretamente no direcionamento da empresa. Esse é o tipo de ação para quem procura, mais que apenas o investimento, uma forma de participar dos rumos daquela companhia. Já as ações preferenciais não permitem o direito a voto nas Assembleias Gerais. No entanto, quem investe nesse tipo de ação tem preferência na hora de receber a tal distribuição de lucros, como pagamento de dividendos e compensações no caso de falência, por exemplo. Existem ainda outras classificações de ações que eu vou retomar daqui a pouco. Mas para deixar claro, comprar uma ação então é um tipo de investimento, onde você pode comprar uma parte de uma empresa que pode se valorizar ou não, e aí quando você vender terá lucro ou prejuízo. Claro que você também pode ter prejuízo, como eu falei, se por algum motivo você vender as ações por um valor menor a qual comprou antes. Isso pode acontecer se o valor das ações dessa empresa caírem no mercado. Além disso, ao ter uma ação, você ganha o direito de ganhar
parte do lucro dessa empresa, de acordo com a quantidade de ações que você detiver. E ainda, dependendo do tipo de ação, você ainda pode participar das assembleias gerais de acionistas que decidem o rumo da empresa a médio e longo prazo. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo: Pedro, entendi o que é uma ação, mas por que uma empresa iria querer vender parte dela mesma, ou seja, uma ação? O que a empresa ganha com isso? O motivo mais comum para se abrir o capital, ou seja, iniciar a venda de ações da empresa, é para ter acesso a mais capital de forma rápida. Muitas vezes as empresas querem investir em novos projetos, expandir operações ou obter recursos sem recorrer a empréstimos em uma instituição financeira. O empréstimo é sim a forma mais tradicional de se conseguir dinheiro, mas a abertura de capital pode ser uma forma muito interessante se você analisar os juros, que podem ser bem mais altos, além de prazos de pagamento nas linhas de crédito de bancos ou instituições financeiras que podem ser prejudiciais a você. Existe também a opção da abertura do capital quando o sócio dessa empresa quer vender a sua parte para conseguir liquidez patrimonial, ou seja, quando ele precisa de dinheiro em vez de patrimônio. Por fim, ainda existe um motivo de marketing e visibilidade. Até por conta do volume de informações que são obrigadas a prestar ao mercado, as companhias abertas costumam ganhar projeção e reconhecimento perante o público, pois precisam ser acompanhadas regularmente pela comunidade financeira. Esse ganho para a imagem muitas vezes permite às empresas negociarem melhor com fornecedores, obter reconhecimento e engajamento de funcionários ou dos seus clientes. É claro que esse processo de abertura de capital não é uma coisa simples. O processo que envolve essa venda inicial de ações é chamado de IPO, em inglês IPO. O IPO quer dizer, em inglês, Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. A partir desse processo que a empresa passa a negociar ações na bolsa de valores, permitindo que qualquer pessoa se torne acionista comprando uma fração dessa empresa. Além de demorado, esse processo é custoso, havendo várias etapas burocráticas e a comprovação de vários documentos, como eu comentei antes. E agora eu quero fazer uma pergunta rápida. Você tem ideia de quantos IPOs, ou seja, ofertas públicas iniciais, a gente teve aqui no Brasil no ano passado? Se você respondeu 28 empresas, você acertou. Parece pouco, né? O ano passado foi o grande boom de IPOs no Brasil. Em 2019 foram apenas 5, e esse número estava estável desde 2007, quando houve 64 IPOs. Agora que você entendeu o básico sobre ações, vamos nos aprofundar um pouco mais. Você lembra que eu falei que a classificação mais comum de ações são ações ordinárias e as preferenciais? Mas existem outros tipos de classe de ações. Quando você procura nos jornais sobre elas, estão identificadas com 4 letras e um número, como por exemplo, ações da Cielo, com o código CIEL3, e a Ambev, com o código ABEV3. Número 3 significa que é uma ação do tipo ordinária. Já quando você vê o número 4, significa que são ações preferenciais, como por exemplo BBDC4 do Bradesco ou ITUB4 do Itaú. É claro que uma empresa pode emitir papéis ordinários e emitir papéis preferenciais. É o caso da Petrobras, que tem papéis listados PETR3 e PTR4. Você pode até mesmo comprar um conjunto de ações que sejam parte ordinárias e parte preferenciais. Esses pacotes são chamados de unit e são descritas pelo sufixo 11. Por exemplo, SANB11 do Banco Santander é um ativo que corresponde a uma ação ordinária e uma ação preferencial. Já o BIDI11 do Banco Inter equivale a uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Além dessas, há outros tipos de distinção entre as ações da Bolsa. As empresas podem também classificar os papéis segundo critérios como distribuição de dividendos, restrição quanto à posse de ações, dimensão do poder de voto, dentre outros. Ainda existem aqui as ações chamadas BDRs, que a sigla são Brazilian Depositary Receipts, ou certificados de depósito de ações, que são títulos atrelados a papéis de companhias do exterior. Os BDRs são listados na bolsa e negociados em reais e podem não ter o aval da empresa emissora. É uma forma de você, por exemplo, no Brasil, comprar papéis de empresas internacionais como a Google ou a Apple. Bom, agora você já sabe o básico sobre ações, mas para finalizar, gostaria de falar sobre o assunto que muita gente pode perguntar quando eu tento explicar o que é uma ação. Afinal, o que influencia o valor de uma ação e por que elas mudam tanto? Bem, eu já falei aqui que não é a minha intenção e nem poderia dar qualquer dica sobre o mercado de ações. Entretanto,
posso falar um pouco o que influencia esses valores. A primeira coisa que acaba influenciando é o próprio desempenho da empresa. Se ela apresenta lucro, prejuízo, tamanho do endividamento, tudo isso influencia no ânimo das pessoas que têm ações da empresa e as fazem comprar ou vender, criando assim uma reação em cadeia. Vale lembrar que a principal regra do mercado de ações é a lei da oferta e da demanda. Outros elementos que influenciam são os resultados do setor em geral. Se a empresa está no setor em ascensão, é provável que as ações fiquem mais valorizadas. No final das contas, como explica um analista da revista Exame, o preço de uma ação reflete a percepção do mercado em relação ao valor de um negócio. Para se avaliar uma companhia, precisamos realizar uma análise qualitativa do modelo de negócios e também uma análise quantitativa através do balanço da empresa e dos demonstrativos financeiros. Agora com vocês, comentem aqui embaixo o que acharam desse tema. Se ficou alguma dúvida, se gostaram desse tipo de vídeo, quais outros temas do mercado financeiro, da nossa economia, vocês gostariam de ver por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Uma taxa Selic caralho, errei.